Bom, e o corpo do jovem Sael foi liberado na tarde dessa quarta-feira. Um médico desceu a serra para assinar a liberação. O jornalista Oswaldo Eustáquio conversou com esse profissional, como você confere na reportagem. Estamos no Instituto Médico Legal de Paranaguá com o Dr. Paulo Rogério, que é diretor técnico da FUNES. Ele veio de Curitiba, saiu há pouco mais de uma hora de Curitiba, só para vir assinar o atestado de óbito, para dar um conforto para essa família que está 48 horas. Doutor, como que o senhor ficou sabendo da situação e por que o senhor veio tão rápido hoje? Eu fiquei sabendo dessa situação em virtude de ser o diretor técnico da FUNES lá em Curitiba, que somos uma fundação que tem a gestão do Hospital Regional do Litoral. Então foi por isso, através desse meio, que eu fiquei sabendo da situação. Certo. E o senhor sabe me dizer por que ficou 48 horas sem ter o atestado de óbito? Nenhum médico lá do hospital quis assinar o óbito, por quê? Assim, do ponto de vista médico, quando você avalia uma situação para você fazer o atestado de óbito, você gosta de ter segurança quando você vai preencher uma declaração de óbito. No caso, esse paciente teve algumas passagens e o médico que atendeu por último, ele não se sentiu seguro a ponto de fazer essa declaração de óbito. Nesse instante, ele optou em direcionar para o Instituto Médico Legal. Só que o Instituto Médico Legal, ele foi designado para causas externas. Quando você fala causas externas, são as causas oriundas de trauma e causas não naturais. E, no caso, o óbito foi por uma causa natural. Ele vinha com um processo infeccioso, pneumônico, de origem pneumônica, e isso acarretou na evolução desfavorável ao longo desse processo, desde atendimento em unidade de 24 horas, depois até que quando chegou no hospital. E esse foi o caminho. Talvez foi esse o imbróglio jurídico de definição, causa externa, causa natural e essa legalidade. E o município não tem um serviço de verificação de óbito. Como que foi identificado esse quadro pneumônico? Foi na UPA ou no regional? O quadro pneumônico foi identificado no regional. No Hospital Regional do Litoral, na primeira vez que ele esteve lá? No dia 10 que ele foi atendido, foi atendido e definido que ele tinha um quadro pneumônico. Existem alguns critérios de internação, ele não apresentava naquele momento critérios de internação. Ele foi dado alta para ele com antibióticos, e depois dessa definição pela profissional que atendeu, e com retorno se necessário. E ele voltou depois de 24 horas no hospital, necessitando, já em parada cardiorrespiratória, e de pronto imediato foi iniciada massagem nele, manobras de ressuscitação por protocolo, e o desfecho infelizmente foi infeliz. Então, só para a sociedade de Paranaguá entender um pouco como que funciona o protocolo dos casos de uma forma geral. O paciente sente uma dor, a indicação é ir na UPA, e da UPA o médico indicar para o regional, para um exame, ou não? Os pacientes eles podem ir diretamente ao regional. Qual que é o procedimento legal? O procedimento ideal de qualquer município é buscar atendimento nos centros de emergência. E a partir disto, buscar uma unidade hospitalar secundária e terciária com objetivo já direcionado de uma necessidade de internamento ou não. Vindo de uma UPA, então? De uma UPA, credenciada a uma UPA. Certo. Então, é isso que gerou um pouco de dúvida na cidade, porque o pai da criança ele levou 2 vezes o Sael, do adolescente no caso, até a unidade de pronto atendimento. E nessa unidade não houve nenhum encaminhamento para o hospital regional, nem um pedido de exame um pouco mais específico. É nesse ponto que gera o imbróglio. Como eu te falei anteriormente, antes da entrevista, a questão criminal vai ser investigada pelo Ministério Público e nós não queremos entrar nesse detalhe com o senhor, porque o senhor é médico. Mas para que a população entenda esse procedimento, quando ele esteve na UPA com o pai dele, o senhor acha que pode ter havido algum problema de encaminhamento ou de não ter pedido nenhum exame? Olha, eu acho que um simples julgamento sem uma averiguação fidedigna dos fatos, frente à avaliação de prontuário e os atendimentos que foram dados em outra unidade, eu acho que não vejo como absolutamente científico
para definir o que aconteceu ou não. A única coisa que eu posso te definir é que eu vim fazer o atestado de óbito de alguém que foi atendido dentro do hospital regional, que recebeu alta em função de critérios que ele tinha condições de alta naquele momento, com o pertinente antibiótico, e 24 horas depois ele evoluiu desfavorável, buscando novo atendimento, sendo novamente atendido com parada cardíaca e respiratória, e evoluiu desfavoravelmente. Dentro de protocolos, dentro do regional, que é o que eu posso falar, esse paciente seguiu os protocolos de medicina baseada em evidência. Dentro do regional? Dentro do regional. Eu não posso julgar fora. Eu acho que seria uma imprudência da minha parte. Eu não posso falar isso. Certo, doutor. Obrigado pela entrevista, então. Só para a gente encerrar. O atestado de óbito, então, vai ser feito ainda hoje. Os familiares vão poder, então, fazer o sepultamento amanhã e o velório ainda hoje. E vai ser aberto algum procedimento de investigação no hospital regional? Os trâmites nossos foram em função de realizar o atestado de óbito, e os prontuários foram reavaliados em função disso. Sobre a parte de criminalística, que é a parte que vai... toda a parte jurídica envolvida nisso, isso fica a caso da sociedade, me foge da minha prerrogativa como direção técnica. Né? Que horas mais ou menos a família pode ter acesso ao certidão de óbito? Imediatamente após ser realizado. 5 minutos, acredito que isso. Então daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Obrigado, doutor, pela entrevista. É isso.